O tema da nossa palavra hoje é como sobreviver à faculdade ou à universidade, né? E aí, a gente tem um grupo de mentoria de pastores no Brasil todo e a gente está conversando sobre esse tema, né? E é um tema muito relevante. Por quê? Porque uma mãe, ela perguntou bem assim, ó: pastor, o meu filho passou numa faculdade federal, passou numa faculdade federal, mas eu estou com muito medo de enviar ele para lá, porque ela sabe das estatísticas, né? E nós compartilhamos aqui já com algumas pessoas, 2/3 de jovens cristãos, crentes, 2/3 dos jovens, quando eles vão para a faculdade, eles acabam se desviando, né? Ou esfriando da fé, né? E abandonam a Cristo no meio da caminhada, né? Então, a mãe veio e fez essa pergunta. Então, assim, ela é uma pergunta, ela é uma dúvida legítima dos pais. Talvez você nunca parou para pensar, mas talvez seu pai já se perguntou isso, sua mãe já se perguntou isso alguma vez, né? E aí ela completou dizendo assim: será que eu pago uma faculdade particular para ele? Em vez de ele ir para a federal, será que eu pago uma particular para ele? Então isso significa que o tema é muito relevante, muito relevante. E aí eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus. Você pode abrir a Bíblia aí para você conferir, você pode anotar aí no seu smartphone, no seu celular, pode acessar aí também. Em João capítulo 17, era um cenário que Jesus estava vivendo aqui, estava chegando a festa da Páscoa. E o ambiente que Jesus estava vivendo naquele momento, antes da crucificação, antes da sua prisão, era um momento de conspiração. Era um momento onde você chegava no ambiente e você via que estava tudo preparado para prenderem Jesus. Então esse era um ambiente de conspiração, ou seja, quando ele aparecia aqui, nós vamos prender ele, né? Então tudo conspirava para isso. Então diz assim, ó, João capítulo 17, versículo 15. Jesus faz uma oração. E eu creio que essa oração é para cada um de nós aqui. E diz assim o texto da palavra de Deus: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Amém? Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo. Olha só como diz o texto: como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, esse momento aqui, quando Jesus faz essa oração sacerdotal, ele estava num ambiente de conspiração, num ambiente que não é legal. Imagina você no lugar de Jesus, e aí você chega ali e o ambiente não estava legal. Não é um ambiente assim desse, que foi preparado assim para o culto, que a galera orou, jejuou, se preparou. Não, ele chegou lá e ele sabia que o clima estava pesado, que o clima estava difícil para a vida dele. E ele sabia que ele precisava enfrentar turbulências, né? Ele seria preso e ele seria crucificado, ele iria passar por esse momento, né? E é interessante que ele, mesmo sabendo, ele precisou ir lá naquele ambiente. Ele precisou enfrentar um ambiente de turbulências. Ele precisou passar por tudo isso. Então o próprio Jesus não foi poupado de passar por turbulências, por dificuldades, né? Por angústias, né? Então ele deixa esse exemplo para nós. E aqui nesse texto ele está intercedendo, não para nos tirar do mundo. Por quê? Porque o Senhor nos enviou aqui, cada um de nós foi escolhido para ser uma bênção nessa geração, para fazermos a diferença na faculdade, na universidade. O Senhor não colocou você lá para você desistir, mas Ele sabia que lá ia ter dificuldades. Por isso o texto está dizendo assim: para que os livre do mal. Então você sabe que quando você chegar num ambiente, né, qualquer ambiente, inclusive o ambiente de faculdade, lá vai ter um momento que você vai precisar ser livre do maligno, que o Senhor vai te dar livramento, mas você vai precisar enfrentar.
Qualquer ambiente que você for, você vai precisar enfrentar, inclusive no da faculdade. Então, essa é uma preocupação, não só dessa mãe que procurou o pastor, mas que outras mães também têm. Talvez esteja até me assistindo aí pela internet nesse momento. E aí eu pergunto para você, será que faz sentido a preocupação dessa mãe? O que vocês acham aí? Será que faz sentido a preocupação dela? A preocupação do pai? Nossa, meu filho passou da federal, será que eu vou pagar uma faculdade particular agora para ele? Deve ser que vai ficar melhor e ele não vai entrar nessa dos 2/3. Aí é que eu digo, não tem essa de faculdade federal ou faculdade particular. Nos dois ambientes, você vai enfrentar os mesmos problemas. Às vezes, numa faculdade particular, a pressão vai ser maior do que na federal. Por quê, pastor? Porque o mundo, ele se tornou humanístico, né? Então, o homem, ele vai estar sempre no centro. Eles querem tirar Deus fora e o homem está sempre no centro. É natural isso da faculdade, vai acontecer em todos os cursos. O homem é sempre o centro. Então, isso vai acontecer e você precisa saber disso. Então, às vezes, os pais, eles querem jogar um prego no caminho, né? Ele está dirigindo o carro ali, ele quer ir para federal, quer ir para particular, né? Mas o pai dele joga um prego ali no caminho para ver se ele fura o pneu e ele não vai lá para federal e vai para particular, né? Mas tanto um ambiente quanto o outro não estão tão diferentes. Não estão tão diferentes. Então, como sobreviver, pastor? A gente colocou sobreviver, né? Mas, na verdade, o caminho é da influência, né? Não é só sobrevivência. Quando você entra na faculdade para ser uma influência, você não vai só sobreviver naquele lugar, mas você vai ser uma influência para aquelas pessoas que estão ali. Então, como sobreviver, como influenciar na universidade, na faculdade, né? Anota aí o primeiro ponto. Preparar os filhos para a faculdade. Esse é o primeiro ponto. Os pais precisam preparar os filhos para a faculdade. Ou seja, não é só na hora, meu filho passou na faculdade, maravilha, e agora? E aí vem o problema, né, a ser resolvido. Não é essa hora. Essa não é a hora de desesperar. Essa é a hora de que significa o tempo que o pai e a mãe perdeu o tempo de preparar o filho antes. Então, a sobrevivência do seu filho na universidade tem que começar antes, até os 17 anos de idade. Desde criança, né? Provérbios 22, versículo 6 diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, pais que estão me ouvindo aqui, vocês que também são jovens, né? Adolescentes que estão me ouvindo aqui, um dia serão pais também, como agora, né? Eu sou pai da Maria Luísa, e isso começa antes, começa lá quando ela é criança, né? Quando você já vem para o culto, o que você faz? Você traz o seu filho para o culto também, você não vai deixar ele na casa de ninguém, você vai trazer ele para o culto também, porque tem o culto Kids, para ele receber a palavra, para ele ser ministrado, né? Para que ele possa viver a vida da igreja, né? E quando estiver em casa, os pais vão ensinar os filhos, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a orar, né? Então o caminho para um filho, né, ficar bem na faculdade mais tarde, com os 18, 19 anos, quando ele entrar na faculdade, começa lá atrás, quando ele é criança, quando ele é adolescente, quando ele é junior, né? Quando ele está caminhando para se tornar um jovem. Então, os pais não têm como colocar os filhos numa redoma, amém? Então não tem como, um dia você vai se casar, você vai ter filhos, e não tem como você colocar ele numa redoma, mais cedo ou mais tarde ele vai precisar ir para uma escola, seja pública, seja federal, seja particular, em todas elas ele vai encontrar dificuldades. Aí é que vai fazer, que vai valer a pena, né? Você ter ensinado o seu filho durante todos esses 17 anos o valor da vida cristã,
né, para os filhos e a trajetória durante toda a trajetória escolar. Então, você que vai ensinar, é os pais que precisam ensinar. Quando os jovens, as crianças, os juniores vêm para uma programação, atividade na igreja, é um up. É algo que os líderes preparam, que o pastor libera, né, abençoa para a gente preparar para os ministérios, mas é um up, é um bônus. A preparação mesmo é em casa. Então os pais têm que dar Bíblia para os seus filhos, comprar a própria Bíblia para os seus filhos, ler com os seus filhos, orar com os seus filhos, ensinar o caminho, ter conversas boas e também ter conversas difíceis, né? Às vezes a Maria Luísa chega lá em casa contando algumas coisas da escola que me deixa de cabelo em pé, né? E eu preciso conversar com ela sobre isso. E é uma escola, né, que ela estuda ali, mas esses problemas também acontecem em todas as outras escolas. Todas as outras escolas. Então, não adianta, meu filho passou na faculdade agora, e agora o que eu faço? Eu vou colocar ele numa redoma, vou tirar ele daqui, vou colocar ali, vou tirar daqui e colocar do outro lado? Não. Agora é a hora de ver os frutos daquilo que você investiu como pai e mãe na vida deles. Porque o filho cresce, né? O passarinho cresce, cria asa e tem que voar. E voar como águia. Então, durante todo o caminho, desde criança, junior, você precisa preparar ele para esse momento, amém? Então, você precisa preparar ele para esse momento. Os pais estão me ouvindo pela internet aqui, vão ver essa gravação depois. E vocês aí, jovens que vão crescer um dia, né, vocês vão ter filhos. Olha, grava o que eu estou falando para você aqui. Parece que era ontem que eu estava aqui, né, de boa e não tinha filhos, mas a Maria Luísa já está com 13 anos de idade, né? Então, o tempo passa muito rápido e talvez um dia você vai se lembrar dessa pregação, dessa mensagem, né? E faça isso. Então, essa instrução é para que você seja um jovem bem-sucedido, e quando você for para a faculdade, né, você precisa agregar todos os valores que o seu pai e a sua mãe ensinou para você, os seus pastores lá na igreja ensinaram, o seu líder de jovens ensinou para você, tá? Você vai precisar aplicar tudo isso lá na faculdade. Mas isso começa no ensino. Segundo, como sobreviver à faculdade? Transicionar a fé dos pais para uma fé pessoal, né? Para os que nasceram num lar cristão. Quem nasceu num lar cristão aí? Só para mim saber aí. Olha aí, meu Deus, a maioria da galera, né? Então, muitas vezes, os pais preocupam mais com a cerca, não é? Preocupam mais com a segurança da casa lá fora, põe câmera, põe cerca, põe muro, põe grade, né? Põe eletricidade lá no muro, né? Mas, na verdade, tem que preocupar com o que está dentro. Tem que preocupar com a fé do filho, né? Então, a Maria Luísa cresceu num lar cristão, né? Mãe pastora, pai pastor ali, né? Mas ela precisou saber que ela precisa ter a fé dela, precisou ter os encontros pessoais dela com Jesus, ela precisou ter as experiências pessoais dela com Jesus, porque a minha experiência é uma, a experiência dela é outra. Ela precisou ter a própria experiência dela de conversão, né? Ela precisa ter a própria experiência dela, e foi isso que foi acontecendo durante o tempo. Mas muitas vezes a gente quer ter a fé pelos filhos. Não, meu filho, eu tenho a fé por ele. Não, você precisa ensinar o caminho da vida cristã, você precisa ensinar para ele que ele precisa ter as próprias experiências, né? Ele precisa ouvir a Deus, ele precisa ler a própria Bíblia dele, ele precisa orar, né? Ele precisa participar das atividades, você precisa trazer ele, né? Então, a gente precisa se preocupar com a fé do filho, né? Porque os pais precisam entender que soberanamente, né, Deus está guardando os filhos e não os pais. Por isso a preocupação dessa mãe e desse pai. E agora? Será que eu pôr ele numa redoma? Vou mandar ele para a escola particular para ele não se desviar? Não adianta isso, né? É uma decisão, na verdade, dos pais, né? Mas colocar na redoma de vidro não é a melhor opção. A melhor opção é ter fé e saber que Deus está guardando o seu filho.
Eu não posso guardar a Maria Luísa. Daqui a pouco ela vai terminar a escola e vai para a faculdade. Eu não posso ficar o tempo inteiro lá na escola dela de guarda, vigiando ela. Eu não tenho como fazer isso. Mas o Senhor guarda ela. Então eu preciso orar, eu preciso ensinar e confiar que quando ela vai para a escola, o Senhor está guardando ela. E que lá na escola, na hora de dar exemplo, é ela que vai ter que dar o exemplo. Eu não tenho como falar, filha, agora vai lá, agora é hora de você dar o exemplo, vai lá. Não, é ela que vai precisar dar o exemplo, isso vai precisar partir dela, de dentro dela, né? Mas isso vai de acordo com aquilo que nós estamos ensinando, né? Então Deus, na sua soberania, Ele colocou você na faculdade, na escola, para alcançar outros jovens que estão se perdendo lá dentro. Esse é o objetivo de você entrar na faculdade. A faculdade é um campo missionário, minado, diga-se de passagem, né? Depois nós vamos falar sobre essas minas, né? Mas quando você chega lá, a sua missão é essa, não só pegar o canudo, né? Depois dos 3, 4 anos lá e falar, estou formado, medicina, advogado, outros cursos, né? Educação física, né? Esse é o propósito secundário. O principal propósito é você ganhar almas lá na sua faculdade. É você entrar lá para ganhar almas para Jesus. Então, por exemplo, o que acontecia na Grécia Antiga? Né? Quem já leu os livros aí de história da Grécia Antiga já sabe o que acontecia lá, né? Existia naquela época as crenças nos deuses do Olimpo, né? Os deuses do Olimpo. Tinha Deus para tudo. Tem até hoje na Grécia, né? Mas antigamente era muito mais forte. Então a sociedade era muito politeísta. Tinha muitos deuses. Eles criam, eles cultuavam esses deuses. E na nossa época não é diferente não. A sociedade ainda continua politeísta, né? Mas na nossa época existe a crença no quê? No cientifismo da medicina, né? Na faculdade lá você só vai estudar isso, né? Eles só creem nisso. Né? Vai ter um materialismo histórico na área das ciências humanas, né? Se é história, se é ciência, a gente crê. Se sai fora da ciência, a gente não crê. E está tudo certo, é assim mesmo lá. O ambiente é esse. Então nós estamos hoje diante de várias crenças e de várias fés. Eu não creio em nada, eu não creio em Deus. É a fé dele, ele não crê em Deus, ele não crê em nada, né? E você vai chegar lá naquele ambiente, você vai ver muitos jovens novos que não acreditam em nada, ou que acreditam em coisas que até a gente é difícil de compreender, né? Então você vai encontrar pessoas assim lá. E aí eu fiquei lembrando, né, enquanto estava preparando essa mensagem aqui, há 10 anos atrás, talvez 12, 13 anos, 14 anos atrás, quando a gente ia para o retiro, né? E a gente via os pastores, os líderes, né, ministrando sobre identidade. Identidade. Quem lembra dessa época aí? Quem é da minha época aí? E o Irving lembra, né? Aí então, a gente fica pensando assim, hoje a gente fica pensando assim, eles estavam certos, ministrando sobre identidade. Por quê? Porque eles sabiam que um dia nós iríamos entrar numa faculdade, em um ambiente totalmente diferente do que era há 20, 30 anos atrás, né? Também tinha suas dificuldades antigamente, mas hoje está ainda muito mais, né? Então, o que eles estavam mirando naquela época? Na parte mais fraca da juventude, a identidade. Por isso a estatística de 2/3 dos jovens cristãos, quando chegam na faculdade, eles se desviam ou esfriam na fé. Por quê? Faltou identidade. Identidade para ser construída pelos pais, que muitas vezes tentou ser construída por um up, pelos pastores e líderes, mas a base precisa ser feita não só pelos ministérios na igreja, mas pelos pais em casa. Amém? Quantos estão comigo nessa palavra aí? Olha só, tem um filósofo canadense que chama Charles Taylor. Ele escreveu um livro, As Fontes do Self. Self significa eu. Então, quando você vai fazer uma selfie, você faz uma selfie ali de você. E ele escreveu esse livro, As Fontes do Self. Você pode ler depois. É um filósofo cristão. Muito bom aquilo que ele fala no livro. E o que significa? Significa que ele trabalha, ele esmiuça ali no livro, que tudo gira em torno da nossa identidade. Tudo gira em torno da nossa identidade. Quer dizer que o que a gente quer
a gente pode fazer. É assim que funciona hoje, né? E daí nascem, por exemplo, as questões de gênero. É daí que nasce. Por quê? Porque o que eu quero, eu posso fazer. Então depende da sua identidade. Amém? Por isso as pessoas vão trabalhando essas questões da identidade de gênero, né? Das políticas, dos argumentos para o aborto, né? Ou seja, é o que eu quero. É o que eu quero. É isso que é trabalhado na faculdade. Por quê? Porque na modernidade hoje, nossa, ela é antropocêntrica, ou seja, é o homem no meio. Sempre assim. Eles não vão colocar Deus no meio. É a gente que precisa apresentar Deus para eles. E eles vão continuar assim. Tá? Mas a gente tem uma missão. Nós temos uma missão de levar a palavra para essas pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos teocêntricos. Amém? Deus é o centro da nossa vida. Não é nós que somos o centro, não são os homens dessa terra que são o centro, mas Deus é o centro da nossa vida. O apóstolo Paulo já nos ensinou isso. Qual que é o texto, pastor? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluia, amém? Diz assim o texto: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive. Olha só o texto, já não sou eu que vive, ou seja, ele está tirando o eu do centro, correto? Ele tirou o eu do centro. Então esse é eu e você. Somos nós. Nós tiramos o eu do centro. Mas Cristo vive em mim. Então Cristo na minha vida. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a gente precisa entender isso. Quando você chegar lá na faculdade, antropocentrismo o tempo todo, o homem no centro, o homem no centro, o homem no centro. E se você fizer 4, 5, 6, 10 faculdades, vai ser assim até o final. Mas quando você chega lá, você é teocêntrico, o Senhor está no centro, você se retirou. E você chega lá para ser luz, para ser sal na vida deles. Amém? Glória a Deus. Então eu estava conversando com um jovem, então com a sua identidade ali no lugar, depois eu falo sobre essa conversa, você consegue pela graça viver essa fé. Se a sua identidade estiver no lugar, se ela foi bem construída, você vai conseguir viver. Você vai entrar lá na faculdade e você não vai fazer parte dessa estatística dos 2/3 que desviam da fé, que desanimam de Cristo. Então, um jovem contou que ele queria conhecer Jesus, conversando com jovens, daí ele entrou na faculdade e tal, e ali ele passou por vários problemas, usava drogas e tal, tinha problemas sérios em casa, e aí ele estava contando que ele começou a ir na igreja e tal, começou a conhecer algumas pessoas, ele começou a ouvir falar sobre Jesus. E aí ele contou para mim que ele demorou 2 anos para achar um crente na faculdade para falar de Jesus para ele. Ele estudou os 4 anos, os 2 primeiros anos ele ficou procurando lá na faculdade para ver se tinha alguém que ia falar de Jesus para ele. Olha só que interessante isso, E aí um dia, quando tinha uma moça que estava evangelizando, começou a evangelizar ele e tal, e ele viu, aí ele falou assim: rapaz, eu vou comprar uma Bíblia. Aí eu vou começar a andar com essa Bíblia. Mas ele nem sabia, ele nem lia a Bíblia. Ele comprou a Bíblia e começou a andar com a Bíblia na faculdade lá. Nos intervalos ele colocava a Bíblia em cima da mesa assim. Ele nem lia. Ele só colocava a Bíblia lá para ver se aparecia algum jovem cristão para sentar na mesa e falar: graça e paz. E aí, como vai você? Estou vendo que você está com a Bíblia aí. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar juntos. E aí ele contou essa história. Eu achei intrigante essa história. 2 anos, e aí sentou alguém lá e começou a conversar com ele, chamou ele para participar de uma célula, e ele foi participar dessa célula e se tornou um líder, teve a sua identidade restaurada, e hoje é um grande líder de jovens. Ou seja, alguém que abandonou o seu eu e deixou Cristo viver nele, chegou e se aproximou, mas demorou 2 anos, é tempo demais, gente? É tempo demais, 2 anos, o cara achava, era os crentes 007, estava lá, certeza,
Certeza, os espiões estavam lá. Né? Mas nós não podemos ser a geração dos espiões, sabe por quê? Porque quando a gente entra lá, a gente entra com Cristo. E o tempo está passando muito rápido, nós precisamos começar a movimentar dentro da nossa sala. Nós precisamos começar a apresentar Jesus para as pessoas. Os jovens estão se suicidando, estão com problemas sérios de relacionamento em casa. Tem jovens que não conversam, adolescentes não conversam com os seus pais, não tem relacionamento com os seus pais, e você tem com os seus, você tem instrução, você recebe instrução na igreja, recebe instrução em casa, você se relaciona com os seus pais. É hora de você ser luz e sal no meio lá da sua sala, na sua faculdade, amém? É hora de você ser a luz no mundo. Então, quando você tem essa identidade, você sabe que você é um rapaz, você sabe que você é uma menina, e você sabe que você é muito amado de Deus. E não tem nada na faculdade que vai mudar isso na sua vida. Não tem nada que vai mudar isso na sua vida, se essa identidade estiver formada em você. Então, terceiro ponto da mensagem aqui, como sobreviver à faculdade. Prepare-se para o confronto. Prepare-se para o confronto. Tem alguém aqui na faculdade que já foi confrontado na sala por ser crente? Levanta a mão aí. Você, Lívia, glória a Deus. Mais alguém aí já foi confrontado aí? Vai acontecer lá na faculdade. Um dia vocês vão entrar, vocês vão chegar lá. Né? Teve um jovem que contou para mim, que ele falou assim, pastor, tinha um professor que ele chegava, ele quebrava o giz na lousa. Ele falava, gente, isso aqui é matemática, não é Bíblia não. Ele batia assim, provocando, né, tentando fazer um confronto. Né? Então, prepare-se, porque talvez você vai ter esse confronto com um professor, ou com um colega, ou com algum líder de classe. Né? E aí, como reagir nesse momento, pastor? Você vai reagir com graça e com mansidão. Diga comigo assim, graça e mansidão. Por quê? Porque o ambiente era um ambiente, como nós já lemos no texto aqui no começo. Era um ambiente de conspiração, para prender Jesus, para crucificá-lo. E quando Jesus chega ali, ele já sentia aquele ambiente. Então, quando a gente chega num ambiente desse, você já sente aquela opressão, né? Você já sente aquela dificuldade. Né? E ali você tem um confronto pelo professor. E o que significa, pastor, esse ambiente do confronto na sala? Quando talvez ele vai dizer assim, Jesus não existe, Fábio. E vai falar para o Fábio lá. E aí, o que vai acontecer? Todo mundo da sala vai olhar para o Fábio. Vai ou não vai? Todo mundo vai. Sabe o que é isso? É a oportunidade que Deus deu para o Fábio, para ele mostrar o Jesus que está dentro dele e o eu que ele mandou embora. Então o Fábio não pode chegar lá e dizer, ei professor, você não está sabendo de nada e tal, e levantar a voz para o professor e estender o dedo. Não é esse o comportamento que eles estão esperando de nós. O comportamento que eles estão esperando de nós é que nós possamos aproveitar a melhor oportunidade que você tem de falar para Jesus. Vai ser essa. Quando toda a classe estiver olhando para você, e eles estão assim, olhando dizendo, o que será que ela vai falar? O que será que ele vai falar? Vai ser esse o momento. Então aí é a hora do exemplo. Por quê? Porque todos vão ter a sua atenção. E aí você vai estar na corda tênue de responder na mesma moeda e estragar o momento que Deus te deu. Ou você pode responder com amor, com textos bíblicos, firme na sua fé, né? Mas respondendo sempre com amor ao seu professor, né? Sem tom de alfinetar ou de humilhar o professor. É isso que nós devemos fazer. Quando tiver o confronto, você vai confrontar em amor. A Bíblia diz que nós precisamos admoestar em amor, né? Então, sem tom de alfinetar ou de humilhá-lo, mas sim de expor o evangelho em amor, em graça, e assim você vai conquistar o professor e vai atrair os outros jovens da classe para você e para Jesus. Então isso vai depender, mas aí de repente todo mundo olha para o Fábio ali, e o Fábio olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, ele começa a falar quem é Jesus,
né, o que ele veio fazer. Inclusive ele veio e morreu por cada um de vocês aqui da classe, inclusive por você, professor. Jesus te ama, eu te amo também. Você é muito especial para Jesus. O cara pode até rir de você. Ele vai rir, porque lá vai ter o gozador, né? Vai ter aqueles que riem na sua cara, daquilo que você está falando. Mas você confrontou em amor. Então você não pode ir naquele embate achando que você vai patrolar todo mundo. Não, o melhor confronto com o professor e com os amigos da sala é o confronto de amor. É você mostrar que você foi salvo e que você está ali mostrando que Cristo está na sua vida. E assim, em um outro momento, o professor vai ter outras conversas com você. Por quê? Porque você reagiu exatamente como Jesus esperava que você reagia. E as pessoas também esperavam que você reagisse de uma forma, mas você reagiu como Jesus ia reagir. E aí, isso vai chamar atenção na sua vida. E as pessoas vão começar a procurar você. Você vai ver que algumas meninas e alguns rapazes vão começar a puxar conversa com você. E nem conhecem você. E vão começar a conversar com você. Por quê? Porque eles viram Cristo em você. Amém? Eles viram que você não está mais no comando da sua vida, mas Cristo está no comando da sua vida. Ok? Então prepare-se para o confronto. Reaja com amor, com graça, com mansidão. Assim você vai ganhar o coração de outros jovens. Pastor, como a igreja, é o quarto ponto da nossa mensagem, como sobreviver à faculdade, como a igreja apoia os jovens, né, na manutenção desse período na universidade. Aí que entra o pertencimento a um grupo, pertencimento a um pequeno grupo, pertencimento a uma célula, né, ali na sua igreja, pertencimento ao ministério de jovens, né? Por isso que é importante você vir em cada programação, culto como esse, por exemplo. Nenhum jovem podia faltar, né? Nenhum adolescente poderia faltar. Precisavam estar todos aqui. Por quê? Porque aqui você está se alimentando, você está pertencendo a um grupo. Aqui você pode trazer outros jovens também. Então todo ser humano necessita participar de um grupo. Grava isso. Todo jovem necessita participar de um grupo. Por isso que quando você entra na faculdade, você já é logo convidado para entrar num grupo, grupo dos calouros, né? Então já começa lá o grupo dos calouros, e ali eles já fazem uma festa, já convida você para tomar uma cerveja, e na metade da festa, mais tarde, ele já oferece uma droga para você, né? Tem festas que acontece isso, infelizmente, né? Então, a questão é onde você... A questão aqui é que se você participa de um grupo pequeno, por exemplo, um PG, uma célula, você está protegido. Então, se alguém convidar você para uma festa, ó, nós vamos arrastar o pé a noite inteira, né? Nós vamos tomar uma, nós vamos usar droga aqui, vai ter orgia, vai fazer uma série de coisas aqui, você já sabe que você não pertence a esse grupo. Você está lá para ser uma influência na vida deles. Você sabe que você pertence a um grupo. Qual grupo que você pertence? Eu sou lá da IBN Jardim Moarama, sou lá da Renovo, né? Então lá eu tenho um grupo, lá eu tenho uma célula. Eu participo da minha célula, eu participo do meu PG, eu participo do ministério lá na minha igreja. Aquele é meu grupo. Então você precisa entrar na faculdade sabendo que você tem um grupo. Então por isso o apoio da igreja nesse sentido, né? A gente congrega no templo e nas casas. No templo e nas casas, como a igreja de Atos. Então, quando você entrar na faculdade, você vai ser convidado para entrar num grupo desse. Aí, nós não vamos só sobreviver, mas nós vamos ser influência. Entrar crente e ganhar outros para Jesus. E aí, em um outro momento, você vai poder chamar, por exemplo, aquela pessoa que convidou você para entrar nesse grupo, sei lá para quê, para usar droga, beber. Você vai convidar ele para ir na sua célula. Você vai convidar ele para ir no seu PG. Você vai convidar ele para ir no culto de jovens, no ministério, nas atividades da igreja com você. Então, quando você participa de um grupo pequeno, quando você participa de uma célula, quando você participa ativamente da igreja, você está protegido.
contra esses grupos que vão se formar na faculdade, e você sabe, como eu sei, esses grupos vão desviar, e desviam 2/3 dos jovens cristãos no Brasil, todo ano. Todo ano. Então, quando você está num grupo, é onde você tem relacionamento com pessoas, né? Compartilhando o que você sente, o que você está passando, e muitos deles não vão encontrar isso naqueles grupos lá, da faculdade, na hora da festa. Na hora da festa é só zoadeira. Mas lá no grupo da célula, lá no pequeno grupo, lá no ministério, ele vai encontrar Jesus. Ele vai encontrar um ambiente de relacionamento, onde ele vai poder abrir o coração, onde ele vai poder compartilhar o que ele está sentindo, a dificuldade que ele tem na casa dele, que ele não consegue nem conversar com o pai, não consegue nem conversar com a mãe. E na igreja ele vai encontrar isso, em você ele vai encontrar isso, porque nós somos a igreja, amém? Lá no grupo da célula, no PG, ele vai encontrar isso. Então lá é onde você descobre que as pessoas estão passando pelo mesmo problema que você na faculdade. Você vai chegar lá no grupo e você vai ver que tem alguém que vai compartilhar lá: rapaz, eu estou passando pela mesma dificuldade, estou sendo perseguido lá na faculdade, o que eu faço? Aí você vai poder compartilhar com ele. E na célula, no PG, é onde você convida um amigo para participar de um novo estilo de vida. Então a célula, ela é uma bênção, o pequeno grupo, ele é uma bênção na nossa vida, né? A igreja, o ministério ali ao qual você pertence, é uma bênção, é naquele grupo que você pertence. E por pertencer ali, você vai convidar essas pessoas lá da faculdade para participar do seu grupo. Porque no seu grupo tem bênção, tem restauração, tem relacionamentos saudáveis, tem Jesus, amém? Tem Jesus, tem o melhor para a vida dele. Então, é para isso que a igreja trabalha esse apoio, né? E aí, você precisa ler um material também muito importante. Depois você pode ler um material sobre apologética cristã. É esse nome complexo mesmo. Para quê, pastor? Para você aprender a defender a sua fé. Amém? Grava esse nome aí, apologética cristã. Você pode até assistir alguns vídeos no YouTube. Tem muitos líderes de jovens falando sobre esse tema. E depois eu vou até compartilhar com vocês na minha rede social, de um rapaz muito novo, mas muito novo mesmo. Ele faz medicina na Universidade de Minas Gerais, e ele é uma benção. Ele aplica só apologética, que é a palavra ali, e ele está ganhando vários jovens para Jesus, só defendendo a sua fé em amor, confrontando jovens e professores em amor. Ele está ganhando jovens ali na sua faculdade. Então, no momento da dificuldade que essas pessoas na faculdade, esses jovens na faculdade tiverem, é o momento da nossa colheita. Vai ser o momento do resultado. Então, vai valer a pena toda a pressão, vai valer a pena resistir, vai valer a pena confrontar em amor, porque quando chegar o dia da dificuldade, ele vai lembrar: tem a Maria, eu vou procurar a Maria. Tem a Lívia, lembrei, a Lívia é crente, ela ali é crente, eu vou procurar ela, né? Então esses jovens vão procurar, eles vão procurar as pessoas, né? Então eu ouvi vários testemunhos, já ouvimos vários testemunhos de jovens que foram procurar pessoas que estavam num momento muito difícil da vida, né? E alguns estavam até querendo dar o fim na sua vida, e procurou alguém, aquele jovem orou com ele, abençoou a vida dele, ele foi livre, né, desses espíritos que queriam levar a vida dele, e ele foi participar de um pequeno grupo, e hoje ele é um líder de célula. Eu vi esse testemunho em uma conferência de jovens que eu fui, de grupos pequenos aqui em Rondonópolis. Olha só, aqui pertinho, né? Então, serão jovens que vão ter relacionamento com você, vão procurar você, e às vezes você nem vai conhecer eles. Ela de uma outra sala, de uma outra turma, né? Mas ele vai procurar você, sabe por quê? Porque você vai ser uma referência. Amém? Você vai ser uma referência, glória a Deus. Você vai ser uma referência. Então, elas vão procurar você, elas vão começar a se conectar com você, elas vão abrir o coração, sabe por quê? Porque elas estão de olho naquilo que estamos vivendo e naquilo que estamos carregando, e nessa hora a sua fé vai ser exercida de forma integral, e o Senhor vai tomar você, e você vai ganhar muitas almas para Jesus lá na sua faculdade, amém?
Você vai ser um influenciador, uma influenciadora lá na sua faculdade de forma integralíssima. Durante todos os 3 ou 4 anos da sua faculdade, você vai ser uma bênção lá. E partindo aqui para a conclusão dessa palavra, é muito importante que você precisa ter a consciência que quando você entra na faculdade, como todos os ambientes, você precisa ter a consciência de viver na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus. Então você vai chegar lá na faculdade, porque Tiago capítulo 1 diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então eu deixo esse conselho para você. Quando você entrar na faculdade, você já fala: Senhor, me dá sabedoria. Porque você vai precisar. Durante todo o curso, você vai precisar usar a sabedoria de Deus. Então você precisa ter essa consciência de viver nessa dependência de Deus. Porque vai ter situação que só você e Deus, meu irmão. Vai ter situação que você vai estar com o microfone na mão. Vai ter situação que todo mundo da classe vai estar olhando para você. E aí o Senhor vai colocar uma palavra de sabedoria na sua boca, amém? Na sua vida, e vai ser uma bênção. E aí eu quero deixar um conselho aqui para você. Não tenha medo da dúvida. Porque às vezes você vai chegar lá e vai ter muitas dúvidas durante o curso. Não tenha medo da dúvida, né? Nós precisamos parar de temer em se perder na faculdade. Ainda que esse seja um temor, né, dos pais, como nós conversamos aqui no começo, ainda que talvez seja um temor do seu coração, quando entrar na faculdade, e se eu me perder na faculdade? Você não vai se perder na faculdade, amém? Deus vai guardar você, soberanamente Ele vai guardar você. Então você tem que tirar esse medo, né, do seu coração, da sua mente. Por quê? Porque senão nossa fé fica parecendo que a nossa fé é fraca. Fica parecendo que a nossa fé é fraca, que você vai chegar lá e no primeiro dia você já vai entrar no grupo dessa faculdade aí, já vai sair para a festa e vai desviar no primeiro dia, né? Você fica pensando nessas coisas. Então, e aí fica parecendo que a nossa fé é fraca e parece que o mundo, o humanismo, né, tem argumentos e teorias melhores. Mas não, nós temos a verdade da palavra de Deus. Amém? Nós temos a garantia da palavra de Deus. Então nós não servimos aos deuses do Olimpo. Amém? Nós não servimos ao Deus homem, né? Entre aspas. Nós servimos ao Deus vivo, Yahvé, Todo-Poderoso. Nós só adoramos a um Deus. E nós andamos pela palavra da verdade. Ela é a verdade sobre nós. Então, nosso coração, nossa lealdade pertencem plenamente a Deus e não sobrando espaço para nenhum de outros deuses, para nenhum outro Deus. Então isso precisa estar no seu coração, no nosso coração. Nós estamos chegando ali para ter um coração de lealdade. A nossa presença é uma presença de lealdade, de fidelidade. Pode ter até passar por momentos de tentações ali, mas você vai fugir da aparência do mal, né? Por quê? Porque você é leal a Jesus. Porque você está ali para ser uma referência, para ser um missionário de Deus, né? Para ser uma pessoa que vai levar almas para a sua célula, que vai levar amigos que estão perdidos lá na sua sala, que você conhece aí, né? Que você convive com ele, e que você ainda vai conhecer, né? E você vai levar essas pessoas para Cristo, porque essa é a nossa missão. E no final da conta, você ainda vai pegar um canudo, ainda vai formar lá, amém? Então foi para isso que o Senhor nos criou. Então nós precisamos ter essa palavra em nosso coração. Salmo 84, versículo 5 diz assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Aleluia. Caminhos aplanados. Já viu quando você chega num terreno assim e você olha para o terreno está planadinho assim, você pode chegar ali e construir numa boa, você não precisa fazer mais nada no terreno. É assim que o Senhor nos chamou para ser alegres, são aqueles cuja força estão em ti. Então não olhe para você, olhe para Jesus.
né? Você tem a sua força, mas a nossa força precisa estar no Senhor. Amém? Que criou os céus e a terra. Nossa confiança precisa estar nele. Nossa lealdade precisa estar nele. Eu estou entrando na faculdade, pastor. Eu estou entrando lá porque eu vou ganhar alma para Jesus. Eu vou trazer eles para o meu grupo e não eu ser levado para lá. Mas eu vou levar eles para a minha igreja, eu vou levar eles para a minha célula, vou levar eles para o meu PG, vou levar para o meu grupo pequeno. Vou levar ele para jogar vôlei comigo. Ele vai ver como que é jogar vôlei lá na igreja. Está cheio de craque, né? Jogador de vôlei aqui na igreja, né? É uma benção. Então você vai começar a mostrar para esses jovens que existe uma felicidade saudável, sem drogas, sem bebidas alcoólicas, sem outras coisas. Tá? Então você vai começar a mostrar isso para ele através da sua vida, através da sua vivência e na sua igreja local. Beleza? Salvou aí? Glória a Deus. Então nós estamos encerrando aqui, vamos colocar em pé, em nome de Jesus, nós vamos orar. Então só relembrando aqui, texto que nós lemos, João 17, 15 a 17, tá? Jesus já falou, eu não vou tirar vocês lá do meio da faculdade. Pelo contrário, eu vou permitir vocês passarem na faculdade, para vocês irem lá, né, no ambiente, mas eu vou proteger vocês do mal. Amém? Você tem que entrar lá na sua faculdade sabendo que o Senhor está protegendo você do mal. E que você vai chegar ali e você vai fazer uma colheita de almas para Jesus. Ali é o seu campo missionário nessa época da juventude. Quando você entrar lá é o seu campo missionário. Eu falo para a Malu, lá na sua escola é o campo missionário, filha. Tirar as notas e passar no final do ano é uma consequência. Lá é o campo missionário. Assim como está sendo na sua faculdade e vai ser quando você entrar na faculdade. Ok? Então, sobreviver à faculdade começa na infância. Os pais preparando a criança no caminho que deve andar, quando ele vai crescer, não vai se desviar dele. Só lembrando aqui, amém? Os pais precisam transicionar a sua fé para uma fé pessoal dos filhos, né? Principalmente aqueles que nasceram no lar cristão, precisam ter a própria experiência com Jesus, precisam se arrepender, precisam entregar a vida para Jesus, porque quando chegar lá na faculdade, papai e mamãe não vão estar lá para exercer a sua fé, é você que vai exercer, né? Então, um dia vocês serão pais e vão precisar fazer isso com os seus filhos. E os pais que estão me ouvindo aqui, por favor, faça isso com o seu filho. E ele vai ser uma bênção na faculdade, porque vai praticar princípios e valores, tá? E jamais vai se esfriar na fé cristã na faculdade. Preparar-se para o confronto, amém? Confronto em amor, beleza? Confrontar em amor na faculdade, para que as pessoas possam ver Jesus. E lembrando que a igreja está sempre apoiando você no período universitário, com os grupos pequenos, né? Dizendo, venha no treinamento, venha na escola bíblica, venha na escola de líderes, aprenda a se tornar um líder, abra um grupo pequeno, seja uma bênção, né? Você tem uma oportunidade. Você vai chegar lá na faculdade e você vai ganhar almas para Jesus, vai se tornar um líder dessas pessoas. Você vai se tornar um pastor dessas pessoas, você vai cuidar dessas pessoas. Gente, que privilégio! Que coisa maravilhosa, né? Então a igreja, ela nos apoia. Por isso eu quero dizer para você, jovem, se você não tem um grupo pequeno, vai para o grupo pequeno da sua igreja. Se você não foi ainda, vai, participe de uma célula, matricule-se na escola de líderes, participe do mover que Deus está fazendo, porque talvez você possa estar fazendo como Davi, né? Todos estavam indo para a guerra e Davi ficou no palácio, e lá ele foi tentado e caiu, né? Talvez a gente pode ser tentado e não entrar naquilo que Deus está querendo fazer, e a gente está longe daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, né? Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Ok? Então vamos orar nesse momento. Coloca a mão sobre o seu coração.